fazer é devolver os filhos para o seio da família, para que eles possam desfrutar do amor do pai e da mãe. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, deputado Paulo Freire. Deputado Nelson Marquesan Júnior. Bom dia, presidente, colegas, senhoras e senhores. Eu tenho um filho de 4 anos, então para mim é muito difícil falar sobre isso e eu fico imaginando a senhora Silvânia. Eu acho que eu nem consigo imaginar o que a senhora está sentindo. Então, só para abreviar, eu queria lhe dar os parabéns pelo serviço que a senhora, com auxílio da imprensa livre, está prestando aqui ao Brasil. É de deixar nós, com essa estrutura pública rica, milionária, pesada, corrupta, incompetente, realmente envergonhados. A senhora está prestando um grande papel ao Brasil. Eu cheguei um pouquinho atrasado e não peguei o que a doutora Isabela falou. Peguei o que o doutor Luciano e o doutor Luiz falaram. O doutor Luciano e o doutor Luiz não entraram especificamente se o que a doutora Isabela falou estava correto, estava certo, era verídico, era inverídico. Não era. Então, me parece que a gente parte do pressuposto que o que saiu na imprensa está correto, né? Que houve uma série de ilegalidades e que a gente está em frente a uma situação absolutamente terrível de corrupção, né? De incompetência e de uma injustiça aqui, talvez das maiores que possa existir, que é tirar, tanto para o filho quanto para o pai, tirar um filho dos seus pais. Então, eu só queria uma confirmação objetiva, se o que a gente sabe pela imprensa é correto. Se foi errado, então, o que foi feito. Só uma simples confirmação para a gente continuar aproveitando aqui essa audiência pública. A segunda, eu acho que e aqui eu não me lembro um colega que falou, isso se traduz em incompetência ou em corrupção. Né? Aqui tem dolo ou tem culpa. Não existe outra. E assim como nesse caso, em todos os outros casos relatados aqui pelo doutor Luciano, pelo doutor Luiz e pelos colegas aqui, sempre há o dolo ou a culpa do setor público. Senão, nós não estaríamos, esses horrores não estariam ocorrendo. Partindo desse pressuposto, que a nossa legislação talvez não seja tão adequada, e se ela não é adequada, ela é há décadas inadequada. Os senhores têm histórico de sugestões do Ministério Público e do Judiciário para esta casa? Se os senhores pudessem levantar e trazer para a CPI esse histórico, para mostrar se a inércia está no Ministério Público, porque aqui não tem especialista na área, eu pelo menos não sou especialista na área penal, e nem dá o compromisso dessa casa de ter, apesar desta mega estrutura pesada que nós temos aqui, e de muitas pessoas competentes, que poderiam estar estudando isso, houve dos especialistas do Ministério Público este envio para cá. Se os senhores pudessem checar isso no Conselho Nacional do Ministério Público, na Associação do Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça, na AMB, para que a gente pudesse saber se houve da estrutura pública especializada a orientação, a sugestão para esta Casa Legislativa, e se houve, quando houve, para a gente ver quem foram aqui os incompetentes ou os responsáveis que efetivamente não fizeram essa alteração. Porque se isso é tão patente, como foi colocado aqui, está parado aonde? Quem é que está trancando a rua? Não vieram as sugestões? Ou vieram em momento inoportuno? Ou aqui dentro elas morreram, como ocorrem com algumas sugestões? Quarto ponto. Neste caso específico, para a gente tomar isso como referência, o que a Corregedoria do Ministério Público do Estado e a Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia está efetivamente fazendo? O que foi feito? Foi aberto é bom, né? Foi aberto uma investigação? Qual é a situação específica com relação ao órgão público responsável por isso, de buscar nesse agente público a sua corrupção ou a sua culpa, o seu dolo ou a sua culpa? O Conselho Nacional de Justiça está ciente, está fazendo alguma coisa? O Conselho Nacional do Ministério Público... eu acho que isso talvez seja o mais importante da gente saber aqui. É se o órgão público responsável por isso tudo que nós estamos vendo, se ele mesmo está vamos dizer assim, se purificando, né? Ou não. Né? Em quinto ponto, números daí. Quantas denúncias nós temos do Ministério Público
com relação a esses dolos ou essas culpas. Casos que envolvem dolo e culpa de agentes públicos na Bahia. Se a gente tem, quantas denúncias o Ministério Público já fez? Se a gente tem no Tribunal de Justiça, quantas ações correm contra juízes, promotores, deputados, enfim, pessoas que ocupam espaço público e que se utilizaram desse espaço para fomentar, para executar atos como esses. SEDECA, né? Se o SEDECA, quantas ocorrências disso vocês têm? Vocês têm esse levantamento de fatos que envolvem agentes públicos, de todos os níveis, de todos os poderes, com relação a fatos como esses. Se vocês têm, para a gente pudesse bater, então, quantos tem, a sociedade civil, quantas ocorrências ela tem, quantas o Ministério Público transformou em alguma denúncia e quantos efetivamente foram aceitos e o Judiciário transformou em um processo. E, se possível, se a gente soubesse quantas sentenças definitivas a gente tem, se a gente chegou ao fim de alguma, né? Ou não. Acho que esses números eram de extrema importância a gente ter, já que a gente está pegando a Bahia, que os relatos aqui foram da Bahia, a gente poderia pegar também como paradigma para a gente fazer um percentual de competência do setor público. E sexto, a gente vê aqui, e vou falar de um caso recente, e não estou entrando no caso do partido específico, pessoal, meus colegas aqui, porque em breve talvez envolva alguns do meu partido, mas a gente vê dois ministros aqui buscando, talvez nas estrelas, ou às vezes sem nem buscar fundamento jurídico, dois, para conseguir contrariar todos os outros ministros aqui no STF. Do meu estado, um estado aguerrido, né, a gente ouviu falar lá do direito alternativo, que inclusive negava todo o direito de propriedade por um ideal de justiça, correto ou não. Mas por um ideal, ele negava o direito de propriedade existente no nosso arcabouço jurídico. Eu não acredito que para isso, no arcabouço jurídico brasileiro, não tem uma alternativa para a gente corrigir essa imensa injustiça. Eu não consigo acreditar nisso. Com todas as falhas desse legislativo, com todas as falhas de todos os arcabouços jurídicos do mundo que existem em cada país, eu não acredito que no princípio geral de justiça nós não possamos achar algo para corrigir de imediato isso que a gente está vendo aqui e que com certeza eu e tantos outros aqui vão sair muito menores, com um sentimento de muito maior impotência do que nós chegamos aqui. Muito obrigado. Obrigado, deputado Nelson. Nós vamos ouvir agora a deputada Carmen Zanotto e depois a deputada Flávia. Nobre presidente, deputado Arnaldo Jordi, a nossa relatora, a deputada Flávia, mas eu quero cumprimentar todos da mesa, no nome dessa mãe, da senhora Silvânia, que a senhora transcreveu aqui aquilo que eu já tinha sentido através da reportagem. A senhora é absolutamente a vítima deste processo, mas eu quero ser bem rápida para a gente poder ouvir os nossos expositores e a gente poder